Hoje, né, quem ia nos trazer a mensagem de Jesus era o nosso irmão Gerson Tavares, mas pediu que fosse transferida para janeiro, como o nosso irmão Odir, para dar palestra para nós. Que Deus te abençoe. Boa noite, pessoal. Boa noite. O negócio aqui está muito chique. Mas assim, hoje eu estava preparando uma aula para o nosso curso de mediunidade que se realiza às quartas-feiras e estava folhando lá o livro que é o Espiritismo e logo depois, lá na introdução, na apresentação, Kardec faz o questionamento sobre o conceito da doutrina espírita para definir a doutrina espírita. E ele define como ciência, né, ciência experimental, com cunho filosófico, e por conta disso ele faz com que nós reflexionemos, faz com que nós busquemos o entendimento acerca de Deus. Então a doutrina ela traz para nós todo um cabedal de conhecimento, busca o nosso raciocínio, busca a nossa reflexão, para que nós interiorizemos conhecimento e por conta desse conhecimento nós tenhamos fé. Né? Quando a gente abre o livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no frontispício, na folha de rosto, está escrito é que a fé raciocinada deve ser aquela que vai encarar a razão em qualquer época da humanidade. Kardec disse isso para nós, para que nós não tenhamos aquela fé desvalecida, aquela fé que não traz para nós a certeza de Deus. Porque muitas das vezes nós podemos até ter fé, mas uma fé em um Deus que nos proporciona coisas boas. Fé em Deus no momento em que as coisas realmente estão tranquilas, estão serenas, estão de acordo com aquilo que nós pensamos ser o melhor para nós. Mas muitas das vezes, né, ou em quase todas as nossas existências, acontecem alguns reveses. Nem tudo são flores. A própria flor tem os seus espinhos. Então a nossa vida também tem essas agulhas, tem essas dificuldades, tem esses desencontros, tem essas fatalidades. Com isso, nós somos colocados à prova. E aí a fé raciocinada, embasada, aquela fé que nos fez refletir acerca do que é Deus, de como age Deus, de quão grande é a sua misericórdia, o seu amor, vai fazer com que nós enfrentamos essa dificuldade de uma forma ou de outra. Né? Então, nós conseguimos vislumbrar com a doutrina espírita por que nós estamos aqui, qual que é o nosso objetivo quando encarnados. Partimos do primeiro conhecimento de que Deus é a causa primária de tudo, ou seja, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo aquilo que existe, muitas das vezes a gente não vê, é fruto da criação de Deus, derivada ou da matéria, ou fruto da interação nossa enquanto seres espirituais, enquanto criatura divina, com essa mesma matéria. Nós somos copartícipes na criação de Deus, manipulando a matéria. Mas Deus é que cria a matéria e cria nós, seres espirituais. Então, quando nós começamos a entender isso, vemos que nós somos espíritos. Vemos que a nossa vida, essa que nós estamos aqui, encarnados, que nós estamos nos vendo fisicamente, que muitos talvez consigam ver os irmãos no plano espiritual, outros não, mas nós, que fisicamente aqui estamos passando pelas dificuldades, pelas agruras, pelas intempéries, feitas pelo nosso próprio arbítrio, pela nossa conduta, começamos então a buscar a reflexão de uma transformação. A nossa existência vai muito além do nosso nascimento. E também se extingue, não se extingue com a nossa morte. Ela vai ao infinito. Nós não teremos fim. E talvez essa seja uma forma conceitual muito difícil de nós entendermos, que é não ter fim. Porque para nós, a gente trabalha com comparações, o nosso entendimento se dá com comparações, para nós é difícil entender alguma coisa que não tenha fim. Por quê? Porque nós sempre trabalhamos com alguma coisa delimitada. Tudo para nós tem um começo, um meio e um fim. Mas nós temos um começo, temos um meio, mas não temos um fim, enquanto seres espirituais.
Nós nos utilizamos de processos reencarnatórios, onde nós temos corpos físicos, onde nós temos uma agregação familiar, onde nós temos uma agregação coletiva, onde nós temos uma agregação religiosa, em que somos trazidos para refletir, para provacionar e para crescer. Enquanto seres humanos, nós vemos uma coletividade hoje, talvez em algumas atitudes que não são muito racionais, que se nós fôssemos discernir, dizendo-nos racionais, as grandes atitudes hoje do ser humano estão fora desse contexto, porque muitas delas buscam prejudicar o seu próprio ser humano, prejudicar o seu próprio lar. A gente não consegue trabalhar ainda, muitas das vezes, com aquilo que é para nós. Imaginemos como nós vamos trabalhar com aquilo que é para o nosso semelhante. Mas é isso que a doutrina espírita traz como um mote motivador. Ou seja, para que nós levemos ao nosso semelhante aquilo que nós queremos receber. Como disse Jesus, faça ao teu semelhante aquilo que tu queres que ele te faça. Quem de nós quer que alguém faça o mal para nós? Quem de nós quer que alguém nos faça sofrer? Quem de nós quer que alguém nos maltrate? A princípio, em sã consciência, ninguém de nós. Nós temos algumas pessoas que gostam até de sentir dores, porque dizem que com isso vem a sentir prazer. Mas são irmãos ainda necessitados que desconhecem o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da vida, que é sermos felizes e termos paz interior. E por isso busca prazeres em coisas que não são as mais adequadas. Então, quando nós começamos a entender esses procedimentos, esses conceitos da doutrina espírita, nós vamos ver que, em uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz para nós o conceito de fazermos a caridade. Existe até uma lei de amor, justiça e caridade, lá no livro dos Espíritos, 10ª lei. E aí pergunta como que é a caridade perante Jesus? Olha, é fazer o bem, é fazer aquilo que tu queres, é ser indulgente, é amar o teu próximo, enfim, é agir como um irmão. E aí nós começamos a pensar o que é agir como um irmão. Porque nós olhamos às vezes para as nossas famílias e os irmãos de sangue, às vezes não agem um com o outro com caridade, com amor, com benevolência. Às vezes, por questões de nomes, de nomenclaturas, de religião, nós nos agredimos. Falamos em Deus e, em contrapartida, para defender esse Deus, nós nos agredimos. Nós trocamos acusações, então, melhor não, porque tu estás errado, porque isso, porque aquilo. E a doutrina mostra para nós exatamente isso, que nós temos que ser indulgentes. Se nós entendemos que o nosso conceito, que a nossa vivência, que aquilo que nós fazemos está correto, nós temos que fazer com que o outro veja isso, não só pelas palavras, mas fundamentalmente pela nossa ação, pela nossa atitude, por aquilo que nós vamos demonstrar. Então, se o conceito dele de religião está equivocado, não somos nós quem devemos ir lá e fazer com que ele resolva a sua mudança tão somente por conceitos, mas sim por atitudes, demonstrando aquilo que nós dissemos ser bom. Se a doutrina espírita é tão boa, nós temos que nos modificar com ela, não só querer que os outros se modifiquem, mas nós fundamentalmente. E quando ele fala exatamente na questão da caridade, e nós estamos agora no dia 12 de dezembro de 2016, estamos aí na véspera das comemorações de Natal, muitos de nós se aflora para a dita caridade. Parece mais fácil ser caridoso na época do Natal, porque a gente não fica envergonhado de ser caridoso. E infelizmente a gente ser caridoso parece que é um negócio que não é normal. E muitos de nós ficam envergonhados de ser caridoso, porque passa a se ter, por alguns, aquela ideia de que nós somos bobinhos, de que as pessoas ficam fazendo caso de nós, nos explorando, fazendo coisas que nós não deveríamos deixar serem feitas, enfim. E quando entra no Natal, parece que esse contexto de
caridade ele se amplia, as pessoas de N situações começam a aflorar essa visão de caridade, e aí fica mais tranquilo. Opa, eu posso ir na onda e ser caridoso agora, que todo mundo, ninguém vai ver que eu estou sendo, então fica tranquilo para todo mundo. Mas, ao contrário disso, a caridade é algo para ser feito durante toda a nossa existência, independentemente de nós estarmos próximos do Natal, se nós estarmos no Natal, ou se nós estarmos lá na épocas do Carnaval, enfim, em outras datas que não tem muito a ver com a relação que o Natal traz. Por quê? Porque, como nós vimos lá anteriormente, nós somos um espírito criado por Deus. Essa criação, ela é de um princípio simples. Todos nós criados da mesma forma, simples, ignorantes, e partimos para a evolução. Alguns de nós evoluem de uma forma mais rápida, outros de uma forma mais lenta. Mas todos nós evoluímos. E isso é fundamental nós entendermos. Todos nós estamos num processo de evolução. Os irmãos que talvez hoje a gente entenda que estão no sacrifício, que estão numa condição não muito boa em relação ao processo de evolução, que ainda se comprazem em fazer coisas erradas, em serem malévolos, enfim. Estes irmãos, nós temos que olhar para eles e muitas das vezes nos vermos em alguma época remota. Quem sabe aquele irmão que hoje eu consigo ver tão facilmente a maldade nele, não aflore em mim algo que ainda está um tanto quanto latente, que eu não consegui superar totalmente. Né? Às vezes a gente está vendo alguma reportagem, alguma coisa, e dá uma respirada funda, tem os pensamentos negativos em relação àquilo que a gente está lendo, às vezes tem alguns desejos não muito bons, e o que demonstra isso? Que nós estamos recém saindo, talvez, daquela fase que aquele irmão ainda está vivendo. E que alguém nos deu a oportunidade. Que alguém nos deu uma condição de nos melhorarmos. Que alguém agiu com caridade para conosco. Sejam espíritos desencarnados, sejam espíritos encarnados. Porque para nós estarmos aqui, nós temos que ter o que no mínimo? Um pai e uma mãe. Por mais que a ciência tenha evoluído, nós ainda precisamos de um pai e de uma mãe. Podem não estar presentes totalmente, mas eles são a origem. Então alguém fez aquele ato de caridade para que nós pudéssemos vir. Eu digo, mas existem algumas situações em que nós viemos, não tanto pelo amor, mas por uma consequência de atos errôneos. Existe? Existe. Só que, de uma forma ou de outra, quem nos deixou vir, agiu com amor. Né? Quem nos deixou, quem nos permitiu, nos fez isso por amor. Então nós estamos aqui por um ato de caridade, um ato da misericórdia de Deus. E essas pessoas que nos recebem, essas pessoas que nos acertam, são os elementos que vão fazer com que nós cresçamos. Então, aqueles que nos amam são elementos de suporte. Agora, aqueles que nos cobram, aqueles que nos fazem provações, aqueles que nos trazem as dificuldades, estes também o são. Por quê? Porque quem que precisa do remédio? Será que sou eu que estou com saúde? Ou será que sou eu que estou doente? Quem precisa de remédio é aquele que está doente. Então, se eu estou recebendo toda essa gama de provações, se eu estou recebendo essa atenção de amigos espirituais que se comprazem com o meu sofrimento, com a minha dificuldade, é porque eu estou doente. De alguma forma, eu tenho algum desequilíbrio, alguma desestrutura que está dando condições para isso acontecer, seja de ordem espiritual, seja de ordem física. Eu desequilibrei meu organismo nessa encarnação, trouxe talvez de encarnações passadas, mas é uma condição que está ali. E essa condição de dificuldade, de dor, de sofrimento, essas pessoas que vêm e ficam pegando no meu pé o dia todo, essas pessoas estão ali para me dar condições de crescer, para que eu exercite a minha paciência, para que eu exercite o perdão, para que eu exercite a indulgência, para que eu exercite a tolerância, né?
e isso cresça dentro de mim, para que eu apague os sentimentos de ódio, de vingança, né, de revolta, de falta de fé. Por quê? Porque eu sou provacionado todos os instantes. Mas, como nós sabemos que Deus é bom, Ele não nos deixa desamparados. Ele coloca alguém no nosso caminho que nos ama, que nos dá o apoio, que nos auxilia. Em tese são a nossa família, nossos pais, muitas das vezes infelizmente não são, mas sempre vai ter alguém que vai ser o nosso amigo de escola, vai ser o nosso amigo de faculdade, vai ser o nosso amigo de trabalho, vai ser o nosso futuro esposo, nosso futuro esposo, enfim. Haverá alguém que vai nos dar o amor que nós precisamos, para que nós cresçamos. Só que nós também temos que saber receber isso, né? Porque se a gente não quiser receber, a gente não vai receber, né? Às vezes a gente está revoltado, né? E eu sempre penso isso muitas das vezes, e é um fato, né? Com quem que mais a gente briga? Com a mãe, com o pai, não é verdade? A gente não briga mais com a mãe e com o pai. É verdade. Por quê? Porque eles perdoam a gente. A gente sabe que a gente pode ligar à vontade com eles. Daqui a pouco eles estão lá, ô meu filho. Se a gente precisa de ajuda, é só ir lá que eles estão prontos. Por quê? Porque eles amam a gente e perdoam. Então a gente desconta neles. Mas às vezes, a gente ainda está num processo de crescimento desse amor, de desenvolvimento desse amor. E esse desconto não funciona muito bem. E há um rompimento. Há uma separação. E lá vamos nós ter que começar a reconstruir tudo novamente, né? Talvez nós não consigamos em uma existência, mas vamos ter que conseguir em outra. Então esses irmãos nossos que estão em dificuldade, que muitas das vezes para nós estão atrapalhando tanto o nosso mundo, na verdade não são. Eles estão nos dando condições de nos melhorar. E aí é que vem a tarefa difícil. À medida que nós nos melhoramos, que nós nos tornamos melhores, que nós julgamos melhores, qual que é o nosso dever? Qual é o dever daquele que mais sabe? Ajudar aquele que menos sabe. Qual é o dever daquele que mais tem? Distribuir para aquele que menos tem. Então, quando nós nos encontramos nessa situação de acharmos que somos bons conhecedores, bons indivíduos, nós temos que demonstrar isso para aqueles que estão próximos a nós. Não relegando eles, mas exemplificando para eles. E nós estamos num momento muito dificultoso, né? Trazendo para o contexto próximo a nós, há uma dificuldade muito grande. Muitos de nós estão desesperançosos, né? Muitos de nós parece que estão desistindo. Por quê? Olha para um lado a coisa não está muito boa, olha para o outro está um pouco pior, mas nós esquecemos de olhar para trás. Porque o antes era bem pior, né? Quando Jesus falou sobre parábolas, é um entendimento de todos que Jesus dizia e falava através de parábolas. Por quê? Porque muita luz segue. Não é isso o entendimento das parábolas? A gente vai aprendendo elas aos poucos, a gente vai aprendendo a interpretá-las, e com isso, quanto mais a gente conhece, mais a gente aprofunda esse entendimento. Então, à medida que nós evoluímos, nós começamos a ter um novo foco de visão. E isso mostra para nós que muitas coisas já aconteciam de erradas, mas talvez nós não víssemos, ou nós víssemos, mas deixássemos passar, não quiséssemos olhar, não quiséssemos entender. E hoje a gente já consegue fazer isso. Mas é um crescimento, é um desenvolvimento, né? E isso exercita a nossa caridade. Caridade para com aqueles que estão no erro, caridade para com aqueles que precisam, né? O nosso convívio tem que ser isso, exercitando, porque é atividade. O Gabriel Leon Denis fala acerca das potências da alma. E uma das potências ele fala que é a vontade. E a caridade, ela está atrelada exatamente nesse contexto de amor e de vontade de colocar esse amor em prática. Por quê?
nós podemos saber tudo que está aqui escrito na doutrina espírita, nas 5 obras básicas, nas obras póstumas, no que é o Espiritismo, na revista espírita, que tem N publicações, enfim, nas subsidiárias, sabemos de cor e salteado. Mas o fundamental é que nós coloquemos isso em prática. O Emmanuel, quando consultado acerca da doutrina espírita, o que nós deveríamos fazer acerca da caridade, qual seria a maior caridade que nós poderíamos fazer? Ele disse, olha, divulguem a doutrina espírita. Aí muitas pessoas ficaram mais tranquilas. No lugar da doutrina espírita é fácil. Eu posso pegar o Evangelho, fazer uma interpretação de uma parábola, escrever um livretozinho, né, fazer uma mensagem, distribuir, vir aqui fazer uma palestra, gravar, né, e resolvi o meu problema. Resolvi o meu problema, por quê? Porque eu divulguei a doutrina espírita para aqueles que precisam. É um ledo humano isso. Porque se nós buscarmos um entendimento um pouco mais aprofundado do que o Emmanuel disse, divulguem a doutrina espírita, e nós buscarmos o exemplo de Jesus, como que Jesus divulgou a sua doutrina? Ele escreveu 322 livros. Não. Ele viveu ela e exemplificou ela. Tanto é que hoje nós temos os evangelhos, mas foram escritos pelos apóstolos. E nada, qualquer religião pode questionar algumas situações acerca do cristianismo, mas nunca da moral do Cristo. Por quê? Porque ele sempre viveu aquilo que dizia. Se ele dizia para nós sermos pacíficos, ele era pacífico. Quando ele foi agredido, o que ele mandou para ele? Falou, calma, deixa, é assim que tem que acontecer. Não revida, dá a outra face. Ou seja, se te dão o ódio, qual é a outra face do ódio? O amor. Se te dão o orgulho, a outra face. A humildade. Enfim, a outra face não é porque se alguém nos der um tapa, virar, dá no outro aqui, fazer essa provocação. Não é isso. É exatamente o contrário. É esclarecer que isso não vai levar a lugar algum. Muito pelo contrário. Isso vai trazer dificuldades para essa pessoa. E muito mais dificuldade para nós, se nós não perdoarmos e não entendermos. Porque é cada um segundo as suas obras. O espírita, como tem bastante conhecimento, ele também tem um pouquinho mais, talvez, de responsabilidade nas suas ações. Porque ele sabe muito bem o que é certo e o que é errado. A gente até pode arrumar algumas interpretações assim, diferentes para fazer do jeito que a gente quer. Mas a gente sabe lá no fundo que está fazendo errado. Eu vi uma vez uma pergunta que a pessoa falava assim, fazia uma analogia dizendo que a razão estava no cérebro e o amor estava no coração. É uma distância para nós analisarmos bem próxima, coração, razão, 30 centímetros aí. E por que era tão difícil conciliar os dois? Por que era tão difícil você agir com os dois? Ou você agia com o coração ou você agia com a razão. Nunca agir com os dois ao mesmo tempo. Só que tinha um probleminha no meio. O que tem no meio do caminho dos dois? É a bendita da boca. E a boca às vezes fala aquilo que a gente pensa. Ela não fala aquilo que os outros pensam. A gente pode até dizer que é o que os outros pensam, mas no fundo é aquilo que a gente pensa. Então é aquilo que está no nosso coração, é aquilo que está na nossa razão. Ela fala exatamente isso. Nosso coração esbanja amor, talvez, e nossa razão diz que esse amor tem que ser um pouco mais contido, porque muitas das vezes a gente também confunde essa questão do amor. O que é uma pessoa boa? É aquela que faz tudo o que a outra quer? Ou é aquela que faz o que a outra precisa? Vamos pegar por analogia nos nossos filhos. Aqueles que não têm filhos, os irmãos, aqueles que não têm irmão, os próprios pais, eles sempre fizeram aquilo que nós queríamos ou fizeram aquilo que nós precisávamos? Pode até ter tido algum erro, algum equívoco, mas a intenção era de fazer
aquilo que nós precisávamos. E na grande maioria das vezes, quando a gente está numa fase da idade, não fecha nada que a gente quer. Não fecha. A gente quer sempre uma coisa diferente daquilo que eles estão entregando para nós. E hoje, se a gente for analisar alguns contextos, a gente pode ver que tem alguns estudos aí, que a relação familiar está talvez um pouco deteriorada em função disso. A ausência dos pais, dos filhos, a distância por conta de trabalho, por conta disso, daquilo, né? Para suprir isso, ao invés de disciplinar, ao invés de fazer o certo, faz o que o filho quer. O filho perde disciplina, o filho perde limites, o filho não ama mais o pai, porque o vê como alguém que é um serviçal para lhe dar o que ele quer. Enfim, perde-se o respeito, perde-se o amor. Em contrapartida, quando o pai entrega aquilo que o filho precisa, ele ganha o respeito, por conseguinte, o amor do seu filho. Né? Então a gente fica um pouco perdido nesses conceitos. E a doutrina mostra para nós a forma como nós temos que agir, com caridade, com amor no nosso coração. Aqueles que nos buscam, precisam. Às vezes nos buscam de uma forma orgulhosa ainda. Nós não precisamos humilhá-los para ajudá-los. Nós podemos ajudá-los sem humilhá-los. Né? E isso o Natal traz muito para nós. Porque quando abre esse conceito de caridade para todos os lados, com todas as pessoas, aqueles que precisam buscam e aqueles que têm dão. Sem ostentação, sem vergonha. Né? Então há uma abrangência maior. Eu lembro que a última vez que eu estive aqui foi no Natal do ano passado. Né? Foi a vez que eu estive aqui. Penso que esse Natal, se já não foi, deve estar ocorrendo agora no próximo sábado, talvez. Pelo menos a nossa parte lá já foi assim. Então, o que acontece? A gente não só entrega algumas coisas, né? Porque eu estou vendo que tem a campanha do quilo. Quem é que faz a campanha do quilo? A casa simplesmente pede, alguém doa. Quem que está fazendo a caridade? A casa? Se é ele que entrega o alimento? Não. É a pessoa que deixou efetivamente o alimento. Agora, a gente pode entregar esse alimento com sazon ou sem sazon. Né? E aí é que vem a grande agregação da casa espírita. É a forma como vai fazer essa doação. Né? E aí a forma também como nós vamos fazer a nossa doação. Né? Às vezes a gente, né, no final do ano, todo mundo aqui trabalha. Né? Tem aquele amigo secreto. Tem amigo secreto? Tem, né? Às vezes o amigo secreto é um inimigo oculto. Não é? Eu não queria pegar essa determinada pessoa. Eu peguei meu nome, devolve lá e pega outro. Mas não deixa ninguém ver, né? Porque não era o nome dele. O que quer dizer isso? Puxa, filha, se eu peguei aquela bendita pessoa que eu não me afinizo muito, criatura, está tendo uma grande oportunidade. Pelo menos naquele dia tu ir lá entregar um presentinho para ela, dar um abraço. E se não conseguir dar um abraço assim, muito bom, mas pelo menos você está tendo uma aproximação. Ainda bem que hoje já tem um programinha que a gente bota os nomes lá e sorteio, não tem como devolver. Então isso acontece, não deixa de acontecer. Então a gente tem essas oportunidades na vida e às vezes a gente esquiva dela. Né? A gente tem as ceias, onde a família se reúne, mas muitas das vezes alguns irmãos não se bicam muito, então um vai no almoço, o outro vai no jantar. Os dois ao mesmo tempo não dá certo. E aí, coitado dos pais ficam lá assim, puxa, quem será que vem hoje? Ah, então amanhã vem o fulano. E aí a gente pensa que está satisfazendo ali, está sendo bonzinho porque foi lá almoçar com o pai. Mas o pai não queria que eu fosse almoçar num dia e o outro no jantar. Ele queria que nós fôssemos juntos. E isso nós trazemos exatamente para a questão espiritual. Deus não quer, quando nós vamos lá para a ceia, nós vamos com desafetos, com maus sentimentos, pensando no que vai acontecer. Se nós vamos fazer isso, se nós vamos ficar com vergonha daquilo, se fulano vai estar lá, se o outro vai fazer isso, se eu tenho um presente de 50, me deu um de 10, não estava certo, esse negócio aí, enfim. Mas a forma como nós vamos fazer isso, né?
É isso que nós temos que pensar. Da oportunidade que Deus nos dá para nós nos reencontrarmos. A gente viu ali antes. Essas pessoas que estão colocando em provações não estão ali por acaso. Elas estão ali muitas das vezes todo dia. Aquela marteladinha. Todo dia dá aquela cutucada. E como é que a gente está reagindo nessa cutucada? Será que a gente está conseguindo superar? E aí quando consegue superar aquela ali, vem outra. Por quê? Porque a gente já se fortaleceu. A gente já consegue vencer aquela, mas tem que vencer outras. A vida está constante. Nós estamos em crescimento e nós temos que aprender. Eu lembro muito bem que quando a gente começa as escolas de médium, tá aí o Carlos aí, essa barbinha branca de Papai Noel, quando a gente começa as escolas de médium, a primeira coisa que, pelo menos de minha parte, a gente conversa é assim: receber espírito é a coisa mais fácil que tem. É só tu estar desequilibrado. Tu vai receber um monte de influência complicada. Agora, a partir do momento que você está equilibrado, você consegue controlar os seus instintos, a sua predisposição, você vai bem utilizar essa ferramenta e vai auxiliar aqueles que estão próximos. E aí todo mundo assim, puxa, mas eu queria ser o fulano de tal. Queria ter a mediunidade do Chico. Se não, bem, tu pode ter a mediunidade do Chico. Agora, vamos lá. Tu vai trabalhar o dia todo, porque ele trabalhava o dia todo, né? Você sabe, né? Trabalhava, pegava o ônibus, ia pro serviço. Aí vinha pro centro, ficava das 6 até lá pelas tantas horas quando tivesse gente, meia-noite, 1 hora, 2 horas da madrugada. Ia para casa, pegava a canetinha e ia psicografar. Aí no outro dia, até 4, 5 horas da manhã, tomava um banhozinho, dormia. No outro dia ele ia fazer o quê? Trabalhar. Aí ia pro centro de novo. Às vezes pra gente vir aqui 1 hora, meia hora é um trabalho. Não é? Principalmente tem final de novela, final de campeonato brasileiro, final disso, final daquilo. Aí, puxa, hoje não dá pra ir. Aí a gente quer ter aquela mediunidade. Mas é a nossa responsabilidade. E a forma como nós vamos agir, a caridade que nós vamos fazer com aquilo. Nem pensando em outra contrapartida, que muitas das vezes nós queremos ter uma mediunidade desse porte, mas queremos para que sejamos enaltecidos. Olha, o cara é bom. É um top médium. Né? Então, nós perdemos muitas das vezes a oportunidade. Nós estamos aqui, pensamentos elevados, vibrando, pensando coisas boas, nós já estamos sendo um instrumento de Deus, um instrumento de Jesus, para ajudar. Nossa irmã não fez na prece inicial um pedido para as pessoas que sofrem? Então, esse pedido nós podemos contribuir. Essa forma de caridade é uma forma muito simples de nós praticarmos. É pensarmos em coisas boas para os outros. É vibrarmos. É quando nós vemos uma dificuldade, não fomentarmos ela, mas darmos a outra face, pensarmos que a coisa não é bem assim. Sempre tem um outro lado. O pior que seja. Né? Jesus nos deu o exemplo do cachorrinho lá. O pessoal passou e viu o cachorro em estado de putrefação lá no caminho, todo mundo reclamando do mau cheiro, todo mundo reclamando de tudo, mas nenhum tirou o cachorrinho dali. Nenhum enterrou o cachorrinho. Aí o que Jesus faz? Ele disse, olha, que bonitos dentes que ele tinha, né? Ou seja, ele mostrou para nós que a gente tem que ver as coisas boas. Né? Palhoça tem outras coisas além de buraco. A gente até pode andar devagarzinho por causa dos buracos, mas a gente pode olhar do outro lado, vai ver que tem umas casas que tem flores, tem uns jardins bonitos. Né? Então, a gente tem que começar a ver as coisas boas. Porque quando a gente só vê coisa ruim, a gente também fica ruim. É lei de afinidade, é a vibração. Se eu só estou pensando coisa ruim, eu estou ruim também. Não é o outro que está ruim, sou eu. Às vezes chega uma pessoa perto de mim, puxa, ele estava carregado. O carregado estava eu, ele chegou bem e me desequilibrou no meu carregado aqui. Eu que estava ruim, ele veio tão bem que quando ele chegou perto de mim, a minha vibração balançou e eu pensei que ele estava ruim, mas era eu. Quem trabalha na casa espírita vê que muitas pessoas às vezes vêm, tomam um passo e ficam meio ruimzinho. Não ficaram ruimzinho. Pelo contrário, ficaram bom, mas estavam tão acostumados a estar ruim, e quando começaram a ficar bom, acharam que estava ruim. Tem umas coisas muito complicadas na nossa vida. A gente se habitua com determinadas atitudes, e quando a gente foge dessa atitude, a gente
pensa que está errado, e não é muitas vezes. Às vezes é, mas na maioria das vezes a gente está tão acostumado no rotineiro em fazer coisas em desacordo com a lei de Deus, que quando a gente volta para ela, a gente sente esse desequilíbrio. Então, que nós possamos reflexionar acerca do aniversariante. Eu, quando era pequeno, mais novo, lá em casa a gente esperava o Nicolau. Não era o Papai Noel, era o Nicolau. E o Nicolau vinha no domingo, no dia 25 de manhã. Ou seja, 5 horas da tarde, todo mundo de banho tomado, debaixo da coberta. Domingo, talvez chegava mais rápido no dia 25. Hoje o que a gente faz? A gente faz um baita de um churrasco, começa a distribuir presentes, aí toma uma cervejinha demais, uma champanhezinha demais, no outro dia acorda de ressaca, esquece quem é o aniversariante. Às vezes não fizemos uma prece. Aí saímos na corrida para ir almoçar na casa de um ou outro, levar um presente de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Aí passou o Natal, o que era o Natal mesmo? É uma data fictícia. É exatamente uma data fictícia. É bom dar presente? É bom, também gosto. Quem quiser dar, está à disposição. Natal, pode ser. Mas assim, o fundamental que nós temos que ter é o quê? É trazer o entendimento do nascimento de Jesus. Não é um aniversário, mas sim a mensagem que ele trouxe, o exemplo que ele trouxe, o que ele nos deixou para que nós sejamos felizes, a forma de conduta de vida que nós temos que ter. E isso ele deixou muito claro, através das suas atitudes. Então isso é possível. É por isso que ele não deixou nada escrito, ele exemplificou, para mostrar para nós que é possível. A gente pode sim perdoar, a gente pode sim amar, a gente pode sim ser caridoso, a gente pode sim ser humilde. Isso é possível. É claro que, dependendo do nosso grau de evolução, essa dificuldade é um pouco maior, um pouco menor, mas ela tem que ser uma constante na nossa vida. Então, que nós pelo menos pensemos que nesse Natal, a gente lembre dele, faça uma oração, porque talvez nós estejamos agregados na nossa família, mas talvez muitas famílias estejam desagregadas. Muitos irmãos em hospitais, infelizmente muitos irmãos nas ruas, passando fome, dificuldades, irmãos em presídios cometeram crimes perante a nossa lei, tem que resgatar, mas são irmãos nossos. Talvez nós estivéssemos em algum desses locais, em algum passado, alguém nos ajudou, então pelo menos que nós possamos fazer preces, fazermos uma oração para esses irmãos, agradecer por aquilo que nós estamos tendo. E outro dia eu vi uma cena muito comovente para mim, porque me tocou muito, que eu esqueço disso. Eu vi um senhor, ele chegou no restaurante, pegou o seu alimento, botou ali do lado, pegou, as pessoas que estavam do lado dele, não na mesma mesa, mas inclusive eu que estava em outra mesa, ele parou, fechou o olhinho, ficou ali, depois ele se alimentou. Aí o gordinho, botou pra dentro de si, assim, que vergonha, que vergonha. Não precisa talvez fechar o olhinho ali, que você está meio vergonha, mas agradece, agradece a oportunidade para esse alimento, óbvio que para outros tem isso, enfim, agradece as coisas que tu tem no teu tempo. Por mais difíceis que elas possam ser, elas são aquilo que é melhor para ti, é aquilo que tu precisa, é aquilo que vai fazer com que tu seja feliz lá na frente. Então que nós tenhamos um bom Natal, que o ano de 2017, nesse lapso de tempo, nós consigamos cumprir com as nossas obrigações de sermos homens de bem, como diz o Evangelho, sermos homens de bem. Se nós vamos ter outras coisas, é uma consequência, mas que sejamos homens de bem, que façamos ao nosso semelhante aquilo que gostaríamos que ele fizesse para nós. E, com certeza, Deus está conosco. E se Deus está conosco, nós conseguimos vencer toda e qualquer dificuldade.